Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite para você. São 6h03. Está no ar o Viva Voz, trazendo a sua dose diária de notícia, de bastidores, de análise, com as principais informações do Brasil e do mundo, da política e da economia. Boa noite, Guilherme Muniz. Boa noite, Vera. Dia com vários dados novos, né? Pesquisas aí que saíram, levantamentos. E muita negociação ainda em torno do corte de gastos e as emendas, né? Muita negociação e pouco avanço. Para desespero do governo, Muniz, o Congresso está ressabiado, continua ressabiado. Quem traz as informações para a gente é a Samantha Klein, porque Arthur Lira apareceu. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera Muniz. Sim, apareceu, sim. Inclusive, ele está numa série de encontros e reuniões aqui na sala, portanto, da presidência, no gabinete do presidente, inclusive com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. No caso, é sobre um ponto específico, que é a proposta do governo em alterar o Fundo Constitucional do DF. No entanto, isso tudo mostra que as negociações continuam. Inclusive, eu conversei com um parlamentar do União do Brasil, que ele me disse assim: você está vendo essa letargia aqui na Câmara dos Deputados? Pois é, o problema é a liberação das emendas. O governo, por sua vez, está tentando articular apoio para pelo menos aprovar os 2 requerimentos de urgência para a tramitação mais acelerada de parte do pacote de corte de gastos. Diante dessa dificuldade na obtenção de apoio, a base governista já desistiu de tentar aprovar na Comissão de Constituição e Justiça hoje a PEC que trata das mudanças do abono salarial, Fundeb, Fundo Constitucional do Distrito Federal, mas, claro, não desistiu totalmente, pretende pensar alguma outra PEC que já esteja com uma tramitação mais avançada. Quem demonstrou o clima do que está acontecendo por aqui foi o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Num evento do Portal J, ele criticou a decisão do ministro Flávio Dino em relação à liberação das emendas parlamentares com regras mais rígidas de transparência e disse que a medida traz intranquilidade para o Congresso. O que quer dizer com isso? Ele quer dizer que há uma interferência do Judiciário no que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, em relação a uma interferência daquela lei que os congressistas aprovaram e o próprio presidente da República também sancionou. Lira ainda defendeu esse pacote de corte de gastos, ele vem defendendo, garante que não garante o andamento da urgência desses textos no parlamento, mas também não disse, olha, de fato não serão aprovados hoje. Há uma negociação em curso, Lira inclusive segue nessas negociações e ele ainda ressaltou que até o final do dia, ou seja, tudo pode acontecer ou nada, que é o que a gente vem observando desde o começo da semana. Vamos ouvi-lo. Tem muitas variáveis que estão acontecendo, que não dependem só da vontade do Congresso, que não estão ajudando no encaminhamento de sensibilidade política desse momento. O Congresso aprovou uma lei, essa lei foi sancionada, dando o que eu sempre falo de transparência, rastreabilidade, tranquilidade e logo em seguida uma outra decisão, remodelando tudo que foi votado, causa muita intranquilidade legislativa, o que vai hoje o governo não tem voto sequer para aprovar as urgências dos PLs. A PEC eu coloquei na CCJ, pedi para ser extrapauta e foi retirado a pedido do governo, porque eu acho que não tinha certeza de ter os mínimos votos para aprovar a admissibilidade da PEC na CCJ. Eu também conversei com vários parlamentares e líderes que estão afirmando que há insatisfação com as propostas do governo federal, mas também com a decisão do Supremo com relação a
emendas. E para isso, o Palácio do Planalto pediu ao Tesouro Nacional a liberação de quase 8 bilhões de reais para execução de emendas, e até a Advocacia Geral da União ingressou em campo ontem à noite pedindo que o texto aprovado pelo Congresso seja seguido em termos de liberação de emendas. Conversei com o deputado Danilo Fortes, que é do União Brasil, partido que não assinou os requerimentos de urgência para 2 dos projetos desse pacote, e ele afirmou que os parlamentares só acreditam nas emendas quando elas estiverem nos caixas das prefeituras. Nós viramos devoto de São Tomé, porque anunciado já foi várias vezes, agora tem que ver, tem que cair no caixa das prefeituras, tem que fazer as transferências, tem que fazer os pagamentos. E pelo despacho que foi dado pelo ministro Flávio Dino, alguns ordenadores de despesa estão com muita dificuldade de assumir essa responsabilidade, porque tem uma incompreensão sobre o que precisa ser avaliado ou não, por exemplo, no caso da saúde, pelas comissões bipartite ou tripartite, sobre o que estão constando nas políticas públicas em execução pelos próprios ministérios. Então, isso precisa de uma decisão clara por parte do núcleo de governo, né, para poder orientar os entes, né, os ministérios. Vera e Muniz, tem um outro problema que é na própria base governista aqui na Câmara dos Deputados. Há reclamações internas de que o governo consulta pouco os demais partidos, para além do Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Da base, o PSOL é contrário à urgência da tramitação desse pacote. Eu conversei com o deputado Chico Alencar, ele critica essa urgência porque, segundo ele, tem urgência somente para a aprovação de textos que limitam benefícios sociais e deixam de fora questões como a taxação de quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Então está errado, nós somos contra, achamos que é uma inversão de valores de justiça social. A posição do PSOL é contra essa urgência, porque é mais do mesmo. Sempre quando há necessidade de um ajuste, a conta cai sobre ombros já sobrecarregados. Não é assim que se faz justiça tributária nem justiça social. E só para finalizar aqui minha intervenção, vale dizer que no plenário os parlamentares ainda estão naquele período de breves comunicações. Lira segue na presidência, pelo menos é a informação que a gente tem. Aliás, o Odair Cunha, líder do Partido dos Trabalhadores, acabou de entrar, portanto, eles ainda têm negociação em curso e a gente não tem ainda horário previsto para início dessa sessão plenária e também votação. Não deu para abordar o Odair Cunha, mas se ele acabou de entrar, o assessor dele ouviu, olhou para nós. Já identificando a CBN. Tá ótimo, Samantha. Super obrigada pelas suas informações. Olha, tá bem o governo, né? Porque de um lado, o pessoal insatisfeito com as emendas, embarreirando o pacote de corte de gastos. E do lado da esquerda, que é onde eles não ligam tanto para a emenda, eles não querem votar o pacote de gastos porque não vai votar junto à reforma do IR. Então, tá bem complicada a situação do governo. O Lira, quando diz que se fosse votar hoje, talvez não passasse nem a admissibilidade na CCJ, isso já dá uma medida clara do grau de irritação, porque a admissibilidade é uma questão absolutamente burocrática, uma coisa ali de praticamente você dar uma canetada e já passou. Se a PEC não é admissível, se ela não é constitucional, é uma coisa gravíssima, e não é disso que se trata. Eles não estão dizendo que o pacote de corte de gastos é inconstitucional. Eles estão querendo dar um recado para o governo de que estão preocupados com as emendas, querendo a liberação das emendas e única e exclusivamente com as emendas, Muniz. Querem ver a cor do dinheiro, né? Quando esse fluxo começar a retomar, aí quem sabe tudo muda. Mas vai ficando cada vez mais difícil aquela aprovação tão rápida, né? Quanto o governo esperava, com esse final de ano aí se aproximando. Veja, hoje teve também uma entrevista do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque o Congresso não votou nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a pré-orçamentária, dizendo, olha, como a gente votou uma coisa sobre as emendas e o Supremo está dizendo uma outra, a gente precisa que isso seja compatibilizado até para votar a LDO, para poder saber quanto que vai ter de emenda
o ano que vem na LDO. Então, as coisas estão todas paradas, LDO, orçamento e pacote de corte de gastos, tudo correndo solto e junto, e o governo sem muita articulação política ali. Mas hoje houve uma boa notícia para o próprio governo, porque o IBGE divulgou ali a síntese de alguns indicadores sociais que mostram que o Brasil teve um recuo enorme, grande aí da pobreza e da extrema pobreza, e hoje tem o menor patamar dessas duas chagas sociais em toda a série histórica. Quem vai trazer as informações, os dados para a gente é a Mariene Lino, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Mariene. Boa noite, Vera. O Brasil atingiu em 2023 os menores níveis de pobreza e extrema pobreza da série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE. Os dados são da síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira. O percentual de pessoas em situação de pobreza no Brasil caiu para 27,4%. No ano anterior, 2022, o índice era de 31,6%. Ou seja, em um ano, 8.700.000 pessoas saíram dessa situação de carência no país. Mas mesmo assim, ainda há 59 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza adotada pelo Banco Mundial. São pessoas que recebem $6,85 por dia, o equivalente a R$ 665 por mês. Já aquelas em extrema pobreza são as que ganham $2,15 por dia. Entre 2022 e 2023, 3.100.000 pessoas saíram dessa situação. A proporção da população na extrema pobreza recuou de 5,9% para 4,4% e pela primeira vez o indicador ficou abaixo de 5%. O gerente de indicadores sociais do IBGE, Leonardo Atias, explicou que a melhora no mercado de trabalho impulsionou a queda no índice da pobreza e o pagamento de benefícios sociais ajudou na redução da extrema pobreza. A reedição do programa Bolsa Família em 2023 tem um impacto, sobretudo na extrema pobreza, onde os rendimentos de programas sociais, né, compõem uma parte importante, né, dos rendimentos, e a gente tem também o aumento do número, né, de famílias contempladas. E já em relação à pobreza, né, pela linha do Banco Mundial, né, de 6,85, né, a gente vê um impacto que é sobretudo direcionado pelo mercado de trabalho, né, o aquecimento do mercado de trabalho, né, com níveis baixos, né, de desocupação e nível de ocupação bastante elevado. Esse bom desempenho do mercado de trabalho explica, né, a redução da pobreza entre 2022 e 2023. O economista do FGV IBRE, Rodolfo Guedon Tobler, avalia que, apesar de ainda haver uma disparidade social forte no país, é possível observar uma melhora com o crescimento da economia. Quando a gente olha o mercado de trabalho, quando a gente olha todos os indicadores sociais, a gente ainda tem uma desigualdade grande no país, ainda tem um volume de pessoas consideravelmente alto nessas faixas, mas a gente começa a ver resultados muito positivos, o menor desde 2012, também muito aliado com essa recuperação forte do mercado de trabalho, os benefícios sociais e a economia do Brasil também voltando a subir, dado que a gente viu em 2023 uma alta do PIB bastante considerável e agora em 2024 também deve ser observada. As regiões Norte e Nordeste têm as maiores proporções de pessoas pobres e extremamente pobres. Quando observados gênero e cor, mulheres e pessoas pretas e pardas são as mais atingidas. O Brasil também registrou o menor número de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham desde o início da série histórica, 21,2% da população dessa faixa etária. Vera. Obrigada, Mariene, pelas suas informações. São dados todos eles positivos, eles refletem com certeza a mudança de política de reajuste do salário mínimo, em primeiro lugar, porque é uma política muito efetiva, que surte efeito muito rápido, e também o reajuste do Bolsa Família em R$ 600 permanentes e com a possibilidade de pessoas receberem até mais que isso, a depender do número de filhos, etc. Então, são duas políticas públicas que, conjugadas, deram realmente um reflexo importante em termos de retirada das pessoas da linha da extrema pobreza e da pobreza. O governo vai compatibilizar esse dado do IBGE com a redução do desemprego, e em outubro a gente teve o menor índice de desemprego aí também da série histórica, e com o crescimento do PIB. A gente está crescendo há 11 trimestres, numa taxa bem grande, e vai ser o segundo ano com um crescimento na casa dos 3%. Então, o governo quer fazer um pacote com tudo isso, que são dados da economia real,
para mostrar que haveria um exagero do mercado, um pessimismo exagerado em relação à política fiscal e que essa cantilena de que as coisas vão mal e de que o governo é fiscalmente irresponsável esconderia uma insensibilidade social desse mesmo mercado para entender que o momento é justamente de reduzir as desigualdades e que o Lula se elegeu com essa plataforma de redução das desigualdades. Então, o governo ganha aí um discurso que é poderoso porque ele é amparado em dados, Muniz. São dados positivos, são dados concretos do dia a dia da vida das pessoas. Basta explicar como que você compatibiliza isso com uma inflação de 3% ao ano, que essa é a meta que foi fixada pelo próprio Conselho Monetário Nacional, que tem ministros do governo Lula, e, portanto, você precisa fazer com que as pessoas percebam essas melhoras da economia e percebam no seu bolso, e isso se faz, inclusive, com uma política de contenção da inflação. Então, esse é o parafuso que está ali um pouco frouxo e que está fazendo com que os juros continuem altos e que o mercado continue achando que o governo gasta mais do que deveria. E aí, essa é uma discussão meio eterna, né? Eterna. E tem uma atualização também. Você falou do mau humor do mercado com o governo, né, Vera? Apesar, a despeito de todos esses índices. E a gente vinha percebendo isso, até com a disparada do dólar, com vários fatores aí nos últimos dias, mas hoje saiu um retrato ali que deixa isso bem claro, né? Uma nova pesquisa que, basicamente, os pesquisadores foram aos agentes do mercado, né, para entender como que eles estão avaliando tudo isso. E agora a gente vai entender um pouco melhor que dados são esses, como é que o mercado está vendo o governo Lula. Ana Carolina Tomé tem essas informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Muniz, Vera. Olha só, um levantamento divulgado pela Genial Quest mostra que a reprovação do presidente Lula junto ao mercado subiu de 64% em março para 90% agora em dezembro. A pesquisa revela ainda que a totalidade dos analistas financeiros desacredita no pacote de corte de gastos para segurar as contas, tanto que a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou de 50% para 41% e 61% apontam que ele perdeu força desde o início do governo. A margem de erro não foi divulgada. A pesquisa realizada entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro reflete a reação do mercado financeiro ao pacote fiscal anunciado por Haddad. Foram feitas 105 entrevistas com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão de fundos de investimento com sede em São Paulo e no Rio. Na avaliação de todos os entrevistados, a credibilidade do arcabouço fiscal anunciado é pouca, 42%, ou nenhuma, 58%. Nos padrões atuais, a regra de gastos só se sustenta até 2025 para 37% e até 2026, último ano do atual governo, para 34%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rebatou as críticas e fez questão de ressaltar os números que mostram redução na taxa de miséria do país. Em um evento no Portal J, Haddad disse que o pacote de corte não é irrelevante. Do meu ponto de vista, um país sem miséria, um país sem fome, é a primeira providência que qualquer Estado nacional deveria almejar para sua população. Tem várias pessoas ligadas à intermediação financeira que estão dizendo: o governo mandou um pacote que está sendo subestimado. Pô, nós mexemos com muita coisa nas medidas que foram encaminhadas para o Congresso. Não deu pouco trabalho, deu muito trabalho. Mexer no indexador do salário mínimo, mexer com abono, mexer com BPC, mexer com Bolsa Família. E não me parece que as medidas de contenção de gasto sejam irrelevantes como alguns estão querendo fazer parecer. A política econômica do Brasil, que já não era bem avaliada em março por 71%, agora está na direção errada para 96% dos entrevistados, o que, junto com o descrédito das medidas anunciadas, fez a expectativa negativa para a economia escalar de 32% para 88%. A pesquisa mostra ainda que o mercado financeiro acredita que o Copom vai acelerar o aumento dos juros para 0,75 ponto percentual
agora em dezembro e que ao final do ciclo a Selic estará acima de 14% ao ano. Muniz. Obrigado pelas informações. Ana Carolina Tomé com a gente direto de Brasília. Bom, o Haddad já trazendo esses dados, né, Vera? Tentando justificar exatamente, contrapor esse mal do mercado com esses dados. Mas é curioso, quando a gente olha no gráfico, o Haddad chegou a ter uma aprovação ali de 65% entre esses tomadores de decisão do mercado. Esse índice recuou de lá para cá, esse recuo começa em julho, hoje. Depois começa a cair, dá uma estabilizada, melhora um pouquinho e agora cai de novo. Ou seja, ele que vinha tentando ser o representante do governo que tentaria propor as medidas e compensar outras pastas que querem gastar mais, que querem mais investimento, não está conseguindo manter essa aprovação, essa visão positiva por parte do mercado. O mercado passou a achar que ele talvez não tenha um aval completo do presidente Lula para fazer essa tarefa, Muniz. Acontece que se não for ele, é muito difícil que tenha alguém com a mesma disposição que ele. Porque veja que mesmo na fala dele, ele não faz um contraponto nu e cru como os outros fazem, como o Chico Alencar fez na matéria da Samanta, por exemplo. Só para cortar gastos dos mais pobres é que querem pressa, não para taxar os ricos. Ele não faz essa dicotomia ali pura e simples. Ele diz, olha, as medidas que a gente apresentou são robustas, elas são importantes, elas deram muito trabalho, elas mexeram em muitos pontos, não é simples, não é simples um governo fazer isso. Então, ele está chamando o mercado para continuar dando um voto de confiança e meio como quem diz, olha, isso aí já foi muita coisa, já tive que... Você não sabe o quanto eu caminhei para andar até aqui. É meio nessa linha que ele está falando para o pessoal. Percorri milhas e milhas e milhas, e etc. Entendeu? Ele podia cantar essa música, porque ele teve trabalho realmente para convencer para dentro a fazer o corte. Mas aí ele também não quer se indispor com a base do Lula e do PT, que é o partido dele. E ele diz, olha, o mais importante para qualquer governante deveria ser reduzir a pobreza e a extrema pobreza. Também para dizer para o mercado, olha, vocês têm que entender que o Brasil elegeu um presidente com esta plataforma e que essa vai ser a plataforma prioritária dele. E nisso ele está correto. Ele fez um discurso bem equilibrado. O dólar ainda continua muito alto, acima dos 6, mas parou a sua escalada. Ontem já tinha parado e hoje parece ter gostado da fala do ministro. Mas vai depender ainda de como o Congresso conduzir a coisa daqui para frente, porque senão tem um risco até de novos picos de alta desse dólar. Porque é isso, a pesquisa mostra isso. Quando se perde confiança, a racionalidade não explica muito. É uma coisa meio de movimento de manada mesmo. E o ministro está tentando recobrar essa confiança aí. É uma construção, né? Uma construção. Ele tinha feito bem no ano passado, terminou o ano muito bem, e esse ano aqui foi um ano de muito mais solavanco nessa relação do que 2023. A gente vai agora para um breve intervalo, repórter CBN, e volta já com mais Viva Voz. Estamos de volta com Viva Voz, com a repercussão ainda grande no dia de hoje da violência policial aqui em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas voltou a falar no assunto, saiu em defesa do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, que segue no cargo. Mas a própria Corregedoria da Polícia Militar está pedindo a prisão do agente que jogou um entregador da ponte depois de uma revista. Quando ele já estava rendido, atirou da ponte, ele só sofreu ali escoriações, não morreu, mas foi uma cena bizarra que a gente comentou aqui ontem e que segue repercutindo. Ainda assim, o secretário continua no cargo. Quem traz as informações para a gente é o André Pinheiro. Boa noite, André. Oi, Vera. Boa noite para você. Boa noite também ao nosso ouvinte. O policial militar que atirou o entregador Marcelo Barbosa do Amaral de uma ponte na zona sul de São Paulo no último domingo já foi identificado. O soldado Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, já foi indiciado por homicídio no ano passado, depois de uma ocorrência em que um homem foi morto com 12 tiros em Diadema, na Grande São Paulo. O caso foi arquivado em janeiro. A informação foi obtida pela CBN. Nesta quarta-feira, a Corregedoria da PM
PM pediu a prisão do agente. O pedido é analisado pela Justiça Militar, que decretou sigilo no inquérito. Os recentes casos de violência policial em São Paulo levaram o Ministério Público a enviar uma recomendação à PM para que a corporação aplique os procedimentos operacionais sobre abordagens. Os promotores afirmam que o objetivo é a redução dos casos de erros, abusos e, por consequência, de letalidade policial. A recomendação ainda pede que os agentes usem câmeras corporais em todas as ações. O surgimento de diversos casos de abuso policial flagrados por câmeras de segurança ou gravações de moradores motivou na noite de ontem uma reunião entre o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e a cúpula da PM. O encontro fora da agenda aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Nesta quarta, o governador viajou a Brasília. Questionado por jornalistas, Tarcísio de Freitas defendeu a atuação de Guilherme Derrite à frente da Secretaria da Segurança Pública do Estado. O senhor pretende trocar o secretário Derrite? Com licença. Não. Com licença. O senhor acha que ele está fazendo um bom trabalho, governador? Olha os números, você vai ver que está. O governador não citou quais seriam as estatísticas, mas dados do Ministério Público apontam que as mortes cometidas por policiais militares em São Paulo aumentaram 46% até o dia 17 de novembro deste ano, se comparado a 2023. No âmbito do governo federal, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informou que irá acionar a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para que o caso do homem arremessado da ponte seja investigado com rapidez. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou nota nesta quarta-feira em que afirma que os casos recentes de violência policial são exceções absolutamente repugnantes e não refletem o valor das polícias do país. No caso do PM, que executou pelas costas um jovem negro que tentou levar 4 pacotes de sabão de um mercado na Zona Sul de São Paulo no mês passado, o portal G1 apurou que o agente Vinícius de Lima Brito foi reprovado no exame psicológico do concurso da Polícia Militar. Vinícius foi reprovado em 2021 quando tentou ingressar na corporação pela primeira vez. Entre os critérios exigidos para o cargo de soldado estão relacionamento interpessoal adequado e descontrole emocional. Vera. Obrigada, André, pelas suas informações. Essa informação que a reportagem aqui da CBN recebeu, de que o soldado Luan Felipe Alves Pereira, que foi quem atirou o entregador da ponte, já havia sido indiciado no ano passado por um homicídio em que uma pessoa foi morta com 12 tiros em Diadema, ela é muito, muito, muito importante, porque ela é emblemática de algo que todo especialista em segurança fala e de que eu falo na minha coluna de hoje, que é o seguinte: em corporações que têm a hierarquia como um dos seus valores mais importantes, se você passa a mão na cabeça de quem comete algum erro, de quem comete algum excesso, de quem comete uma arbitrariedade, você está dando uma sinalização, você está sinalizando para toda a corporação que aquele tipo de comportamento é aceitável e que ele não vai ser punido. Então, alguém que já tinha um indiciamento por homicídio se sente tão à vontade para atirar uma pessoa de cima de uma ponte, sem que ela tenha feito nada que sequer apontasse para qualquer necessidade de você fazer aquilo. Não era um confronto físico em que você se defendeu, não era ou você ou a pessoa, não é essa situação. A situação que a gente vê ali é alguém que está revistando uma pessoa e do nada resolve atirá-la de uma ponte. Então, alguém que se sente tão à vontade para fazer isso é alguém cujo comportamento anterior já foi ali tolerado, porque é indicado por homicídio, mas esse inquérito foi arquivado. Então, é preciso dar um basta nessa política de violência da Polícia de São Paulo. Está evidente que houve um retrocesso no uso das câmeras corporais, porque nenhum desses casos foi filmado pelas câmeras, e aí toda a discussão sobre o uso das câmeras foi cercada de uma série de eufemismos por parte do governo. Não, tem que proteger primeiro o policial, não sei o quê. Mas a verdade é que houve um retrocesso
nesse uso e que houve um aumento da letalidade policial e do uso de violência policial. Essas coisas não são coincidências. Elas estão umbilicalmente ligadas, elas estão absolutamente relacionadas e isso já é um grande calcanhar de Aquiles para o governador Tarcísio de Freitas, porque alguém que quer se mostrar como uma versão moderada do bolsonarismo, como é o que ele pretende se mostrar, não pode tolerar esse tipo de avanço da violência policial sem que haja limites e sem que o secretário da área seja cobrado. Se caso após caso o governador dá um tapinha nas costas e diz que ele está realizando um bom trabalho, mesmo com dados que mostram um aumento de 80% na violência policial e dados que são da própria Corregedoria e do próprio Ministério Público, isso mostra que ele está empoderando alguém que adotou uma política de relativização do uso das câmeras e de uma certa tolerância com a violência, desde que seja para combater o crime organizado. Então, esse é um problema aí para o governador. E esse episódio específico, né, Vera, também nem tem relação com letalidade policial, porque podem argumentar que a letalidade policial faz parte, enfim, em alguns momentos acontece num confronto, mas nesse caso aqui, claramente, não faz parte nem da cartilha policial, né? Exato. É uma ação que não deveria ter acontecido, porque não tem nada a ver com a atuação da polícia, não deveria ter, né? Nem essa, nem a execução do rapaz que estava roubando no mercado, porque o PM estava paisana, ele estava fora do seu horário de trabalho, mas parece haver ali uma sensação de que o abuso da força é algo justificável e é algo que a sociedade também tolera. Então, acho que a gente está caminhando por um terreno muito perigoso. A gente agora vai falar, né, Muniz, do café da manhã que houve hoje entre o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e os jornalistas, e ele falou sobre alguns aspectos importantes aí do relatório final da PF sobre o golpe no governo, na vigência do governo Bolsonaro, né? O que foi que o Andrei Rodrigues disse? É isso, ele abordou diversos tópicos. A reportagem da CBN estava lá representada pela nossa Isa Staciarini. Eu trago aqui alguns dos destaques dela. O diretor-geral da PF, então, ele disse que a Polícia Federal não age por emoção e ele falou isso para explicar o motivo do general Braga Neto, ex-ministro do governo Bolsonaro, não ter sido preso no âmbito do inquérito da trama golpista. Apesar de ser citado ali diversas vezes no relatório, não chegou a ser preso. Andrei Rodrigues afirmou que as Forças Armadas não fizeram pressão para tentar proteger os integrantes que aparecem no planejamento do golpe. Andrei também negou qualquer pressão política ali no indiciamento e disse que mantém uma relação harmoniosa e de alto nível com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Não há nenhuma questão política que possa dificultar ou obstar que a gente adote a medida que tiver que adotar. Segundo, a relação que nós temos institucional com as Forças Armadas é do mais alto nível. As relações são muito boas institucionalmente. Ainda durante essa conversa com os jornalistas, Andrei Rodrigues disse que depois da conclusão dos inquéritos sobre a tentativa de golpe, das joias e da tentativa de fraude nas vacinas, o esforço agora é finalizar a investigação da ABIN paralela, mas ele não deu certeza se o inquérito vai ser concluído ainda esse ano. Está em fase final também, em esforço para ser concluído esse ano, mas, repito, né, dentro da autonomia da equipe que está lá, não sei se será possível, mas eu digo sempre que a investigação tem o seu tempo natural. O diretor da PF também rebateu o presidente da Câmara, Arthur Lira, que reagiu a investigações abertas contra deputados depois que eles usaram o plenário para atacar 2 delegados da corporação. Ele disse que não existe imunidade absoluta para parlamentares cometerem crimes, mesmo que sejam por meio de discursos na tribuna. Nós temos que separar aquilo que é liberdade de expressão, que é a prerrogativa que o parlamentar tem em relação à sua fala, seus votos, às suas opiniões, do cometimento de crime. Não há direito absoluto. A Constituição, a mesma Constituição lá que no artigo 53 fala da imunidade parlamentar, ela fala do direito à honra, sequer o direito à vida é absoluto. Não há essa imunidade absoluta que alguns querem se estudar para cometer crimes. E para finalizar, Andrei Rodrigues, comentando ali esse inquérito da trama golpista, também disse que os militares das forças especiais do Exército, que são chamados ali de kids pretos, né? Eles usaram, sim, técnicas para dificultar. É isso, todo fim de ano é praxe.
a Polícia Federal fazer um balanço desse tipo com jornalistas. Vai começar a haver uma série de balanços desses também nos ministérios, na presidência da Câmara, na presidência do Senado, no Judiciário. E a PF teve esse caso aí como um dos principais que ela tocou ao longo desse ano. Ele explica algumas coisas, então explica algumas medidas, a não prisão do general Braga Neto, que foi uma coisa que intrigou muita gente pela implicação imediata dele e direta, fez inclusive reuniões na casa dele. E agora a bola, a gente sabe, está com o Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem que se manifestar a respeito da denúncia ou não de todos os indiciados, são 37, e a gente não tem certeza se isso vai ser feito ainda nesse ano ou se ele vai deixar para a volta do recesso do Judiciário, que acontece ali no fim de fevereiro. Então, esse é o grande próximo capítulo nessa investigação do golpe. A gente vai para mais um break e volta já com o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e a gente ouviu agora há pouco o diretor-geral da Polícia Federal falando ali, né? Olha, nem parlamentares têm imunidade total para o que eles falam, não é imunidade parlamentar para o cometimento de crimes. Então está muito em discussão esses limites da liberdade de expressão, o que você pode dizer ou não. E o Supremo está às voltas também com essa discussão por um outro ângulo, porque está tratando aí de uma ação que discute termos ali e artigos do Marco Civil da Internet, está usando isso para tentar algum tipo de regulamentação das redes sociais. Está gerando muita polêmica e o julgamento foi retomado hoje. Quem traz as informações para a gente é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Boa noite para você, Vera, e também para os nossos ouvintes. O julgamento foi retomado hoje e já encerrado. Deve ser retomado novamente nesta quinta-feira. O ministro Dias Toffoli, do STF, criticou a falta de responsabilidade das redes sociais sobre conteúdos ilegais postados por terceiros durante o julgamento no plenário da Corte. Ele também disse que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece culpa para as Big Techs em caso de descumprimento de ordem judicial, acoberta postagens ilegais e colabora para a violência digital. Esse julgamento trata justamente sobre a legalidade desse artigo. O ministro, relator de um dos recursos analisados, o ministro Dias Toffoli, continuou a leitura de parte do voto, pelo que ele adiantou, deve encaminhar pela derrubada do artigo, exigindo mais critérios de cobrança de responsabilidade das empresas. Toffoli disse ainda que existe uma mão invisível dos algoritmos no controle de conteúdos criminosos e de fake news. Ele citou o surgimento e o crescimento de discursos de ódio, violência, ataques políticos e de teorias conspiratórias. Toffoli lembrou do ataque a explosivos que ocorreu em frente ao STF em novembro, onde o autor inflou esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Para o relator, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional. Segundo ele, a norma dá aval para que as empresas não tenham responsabilidades sobre os conteúdos publicados e, assim, fechem os olhos para o cometimento de crimes nas redes. Isso eu preciso reiterar aqui várias e várias vezes. O artigo 19 é uma imunidade, porque a responsabilidade pelo que está no artigo 19 é ao contrário de todos os outros. Só surge depois do descumprimento. Até o descumprimento não existe responsabilidade. E se eles cumpriram uma decisão judicial mandando tirar a plataforma fake do varejo tal ou do banco tal, eles cumpriram a decisão judicial, eles não incidem em responsabilidade. Artigo 19. O ministro Alexandre de Moraes reforçou que esse tem sido um debate feito em outros países. Ele lembrou ainda que a palavra do ano, escolhida pela Universidade de Oxford, tem ligação inclusive com a falta de qualidade do conteúdo publicado nas plataformas digitais. Em um outro momento do julgamento, o ministro Flávio Dino disse que a questão atinge primordialmente as crianças e os adolescentes. Ele afirmou que, quando foi ministro da Justiça em 2023, recebeu mais de 8 mil mensagens de violência e ataques pessoais.
após um ataque ocorrido em uma escola em Blumenau, em Santa Catarina. O julgamento, como eu disse, foi suspenso e o voto do relator deve ser retomado e encerrado na próxima sessão do Supremo, marcada para esta quinta-feira. Se isso acontecer, será já a quarta sessão em que o ministro relator apresenta seu voto. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É isso, eles estão discutindo mais do que a ação propõe, estão discutindo toda a questão da necessidade de responsabilização a partir da internet, das redes sociais, etc. A gente vai voltar ali para o Congresso, porque o bicho está pegando e vai ter uma reunião de líderes logo mais para tentar ver se eles conseguem avançar com os projetos do pacote de corte de gastos. Samantha Klein de novo com a gente na linha. O que está acontecendo agora, Samantha? Boa noite de novo. Pois é, Vera, naquela nossa entrada no começo do programa, eu tinha comentado no finalzinho que o líder do PT aqui na Câmara, Odair Cunha, e também o líder do governo na casa, José Guimarães, ingressaram rapidamente ali para conversar com o presidente Arthur Lira. E Lira, o que ele decidiu? Vamos chamar todos os líderes às 7h30 da noite e assim definir se haverá ou não votação de 2 requerimentos de urgência para acelerar a tramitação do pacote de corte de gastos. Esses textos que estão aí no radar, eles propõem mudanças e um pente fino em benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada e o Bolsa Família, mas vem sendo alvo de críticas não somente de partidos do centrão, mas também da base. Ou seja, são mais insatisfações aliadas à liberação demorada das emendas parlamentares. Os líderes também estão questionando as alterações na valorização do salário mínimo, o que, segundo o governo, não resultará em perdas da política de valorização estabelecida pelo governo de Lula III. Hoje o que acontece? É o pagamento da inflação, do IPCA, mais inflação dos últimos 2 anos. A partir de agora vai ser o IPCA mais a variação de até 2,5%, conforme as bandas do arcabouço fiscal. O governo, então, nessa reunião de líderes, Vera, deve apresentar algum tipo de negociação para alterar pontos desse pacote e tentar aprovar pelo menos os requerimentos de urgência, mas os líderes do PT estão já contando que não há garantia dessa aprovação na sessão de hoje. Vera Muniz. Obrigada, Samantha. Não há garantias é uma visão quase otimista diante disso que a gente está vendo, Muniz. Eu acho que já quase dá para cravar que hoje não vota mais nada. Amanhã já é quinta-feira. Não sei não. O ministro Flávio Dino acho que acabou atrapalhando bastante o governo numa semana que era crucial, né? É isso. Vamos ver qual é a possível liberação na sexta, né? Se não me engano, que os valores começam a sair. Se algo muda para a semana que vem, mas é aquilo. O tempo vai ficando cada vez mais curto. Ou se alguma outra negociação consegue ser feita até lá. Difícil. É isso aí. E a gente hoje encerra com música, porque hoje o dia é um dia muito musical. Saiu a esperada retrospectiva do Spotify. Vi aqui de todo mundo do ponto final. Carolina Moura já postou a dela, eu já postei a minha, você me mostrou aqui a sua. Tem uma artista que é comum aos 3. Não sei se vai estar na do Wender também, que ele está fazendo mistério com a dele. Deve estar com vergonha de alguma outra coisa. Também lista, é isso, né? Essa retrospectiva tem isso. Muita gente não quer postar para que alguns hábitos não fiquem ali conhecidos e públicos. Porém, esta artista está de toda a equipe do Viva a Voz e do Ponto Final aqui. E ela ontem abocanhou tanto prêmio no Prêmio Multishow que foi difícil ela abraçar todas. Levou tudo. Mesmo sendo alta e sendo esse mulherão que ela é. Mas é isso, o ano é dela. Lineker, o álbum Caju, arrastou todas as fichas. É um grande disco, uma turnê que está estourada. Ela também está aí confirmada em festivais no Brasil e no mundo, vai a Portugal. Então não tinha como fechar sem ser com ela. Lineker, como a gente já tocou quase todo esse disco, escolhi Negona dos Olhos Terríveis, que é uma das pedradas desse álbum que eu tanto adoro. Solta aí, o Wender tá voltando de férias hoje, já volta ao som de Lineker. Quadril de rebolar teus sonhos, coração doce, cor de mulher, farol que cegará teus olhos,
impossível de se desviar. Na boca te embebeda inteira, em forma de doce de lambuzar, pegona dos olhos terríveis, sereia caminhando a pé, quadril de rebolar teus sonhos, coração doce, cor de mulher, farol que cegará teus olhos, impossível de se desviar. Na boca te embebeda inteira, em forma de doce de lambuzar. É isso aí, disco maravilhoso. Recomendo a todo mundo que ainda não ouviu que ouça. Assino embaixo. É isso. E amanhã tem mais, Muniz. Valeu, Vera. Boa noite pra você. Até amanhã. Boa noite, bom jornal pra você. Até amanhã. Obrigado.